Olá, prezados alunos do curso de especialização em Educação Especial Inclusiva, professor Jeidson Barros, disciplina Metodologia de Aprendizagem em EAD. Espero que estejam todos bem. Vamos à aula de hoje. A aula de hoje ela vai ser uma aula um pouco mais prática do que as aulas anteriores. Nós vamos analisar as ferramentas de interação na EAD, mais especificamente essas ferramentas que são utilizadas na plataforma Moodle do Instituto Federal como mecanismos de avaliação. Vamos conhecer de maneira mais profunda os profissionais que trabalham na educação à distância do Instituto Federal, os profissionais que integram a educação à distância do Instituto Federal do Piauí. Relembrando os conceitos da aula anterior, nós estudamos as características e atitudes de um educando da educação à distância, aprofundando os conhecimentos relacionados à prática da educação dessa modalidade e apresentamos também as características fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem, para esse sucesso do aluno nesse processo de ensino-aprendizagem no ambiente virtual. Pois bem, a aula de hoje ela tem como tema as ferramentas de interação na educação à distância, mais especificamente aquelas voltadas para a plataforma Moodle do Instituto Federal, é sempre bom ressaltar. Os objetivos específicos: apresentar as ferramentas da plataforma Moodle utilizadas pelo Instituto Federal do Piauí, disponibilizadas a professores e alunos e os profissionais envolvidos no processo ensino-aprendizagem da modalidade. Conteúdo: o ambiente virtual de aprendizagem, plataforma Moodle do Instituto Federal do Piauí e os profissionais na estrutura da EAD. Conhecendo a UAB. Antes de mais nada, antes de passar para os profissionais e para as ferramentas, eu vou apresentar para vocês a UAB, o Instituto. Para ampliar o acesso e diversificar a oferta de ensino superior em nosso país, no ano de 2005, o MEC criou o Sistema Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Tendo como base o aprimoramento da EAD, a UAB visa expandir e interiorizar a oferta de cursos pela ampla articulação entre instituições públicas de educação superior, estados e municípios brasileiros, para promover, através da metodologia da EAD, acesso à formação especializada para camadas da população que estão excluídas do processo educacional. Prezados, se nós formos pensar, se nós formos refletir sobre o campus da Universidade Federal do Piauí, você tem Picos, Teresina, Bom Jesus, Floriano, e você tem a Universidade do Delta do Parnaíba, na cidade de Parnaíba. O Piauí ele tem 224 municípios. Quando a gente fala, quando a lei, a criação da UAB fala em levar a educação, a formação especializada às camadas da população que estão excluídas desse processo educacional, é fazer valer que os 224 municípios do Piauí, tomando como exemplo a perspectiva da Universidade Federal do Piauí, que ela tem acesso. Levando em consideração o Instituto Federal do Piauí, que tem aí em torno de 21 campos, levando em conta os campi avançados, nós temos também essa perspectiva de não atender a esses 224 municípios. Então, qual é a forma mais inteligente de levar essa educação aos 224 municípios do Piauí? Qual é a maneira mais inteligente de levar a educação a essas comunidades mais distantes? Claro, através da educação à distância. Então, nesse contexto, a educação à distância ela vai reduzir custos de fato, de construção, de universidade, custos, contratação de professores, já que esses professores fazem parte das instituições que são contratadas, como do Instituto Federal do Piauí, da Universidade Federal do Piauí, da Universidade Estadual também do Piauí. Então, são vários os benefícios que trazem a EAD e levam essa educação à distância aos municípios, tomando como base aqui o nosso exemplo do Piauí. O sistema UAB vincula as universidades públicas a polos de apoio presencial localizados em diversas cidades. Então, você pode ter polos em diversas cidades do estado. Tais polos são montados em prédios que pertencem ao poder público e as prefeituras municipais precisam equipá-los
com computadores de acesso à internet, equipamentos de videoconferência para as aulas, projetor multimídia para encontros presenciais e também biblioteca. Cada polo possui uma coordenação, possui um serviço de secretaria, um serviço técnico de informática, atendimento na biblioteca e tutores presenciais de cada curso. Falando sobre esses tutores, falando sobre esses profissionais, vamos conhecer alguns desses profissionais. Vejam só, o coordenador de polo. Quem é o coordenador de polo? É o principal responsável pelo bom funcionamento dos processos administrativos e pedagógicos que se desenvolvem na unidade. Esse coordenador necessita conhecer os projetos pedagógicos dos cursos oferecidos em sua unidade, atentando para os calendários, especialmente no que se refere às atividades de tutoria presencial, zelando para que os equipamentos a serem utilizados estejam disponíveis e em condição de perfeito uso. Enfim, prezar para que toda a infraestrutura esteja preparada para a viabilização das atividades. Por exemplo, nós podemos pegar o polo Paulistana, o polo Oeiras, e levar em consideração que esse polo oferece vários cursos. Oferece cursos de graduação, oferece cursos de especialização, que é o caso de vocês, e o responsável pela organização de toda a infraestrutura é o coordenador de polo. Outra importante atribuição do coordenador de polo é a supervisão do trabalho desenvolvido na secretaria da unidade, providenciando para que o registro dos estudantes e todas as demais ocorrências, tais como notas, disciplinas ou módulos cursados, frequências, transferências, todos esses processos sejam feitos de maneira organizada e em tempo hábil. Portanto, para o exercício de suas funções, o coordenador de polo deve possuir prévia experiência acadêmica e administrativa e ser graduado, né? É um trabalho árduo, o trabalho do coordenador de polo. Quais são as atribuições do professor formador, que é esse que vos fala? Em primeiro lugar, é enganoso considerar que programas à distância minimizam o trabalho e a mediação do professor. Vocês não sabem o quanto dá trabalho preparar essas aulas, separar o material, e não há diferença nenhuma do ensino remoto ao presencial em nível de conteúdo. A única diferença é aqui, ó, essa telinha que vocês estão, e nada mais. Muito pelo contrário, nos cursos superiores à distância, os professores veem suas funções se expandirem, o que requer que sejam altamente qualificados. Em uma instituição de ensino superior que promova cursos à distância, os professores devem ser capazes de estabelecer os fundamentos teóricos do projeto, selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a procedimentos e atividades pedagógicas, identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e atitudes, definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básica como complementares. Então vocês percebem que as unidades, quando elas chegam a vocês, elas chegam com a videoaula que é preparada, como essa que está sendo preparada aqui para vocês, e chega com o material complementar. Porque nós temos um limite de aula que precisa ser respeitado. E ao aluno cabe um processo durante a semana, que vai de segunda a domingo. Então, esse processo de estudo de segunda a domingo, ele precisa ser preenchido, não só com a videoaula, senão vocês iam se cansar de mim, ficar me vendo nessa tela de vocês aí, na tela do computador, do celular. Então, o ideal é que vocês tenham outras formas de aprendizagem, como os materiais complementares que são colocados na plataforma e que são materiais fundamentais para que esse processo de ensino-aprendizagem se concretize. Outras atribuições do professor formador: elaborar o material didático para programas à distância, realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em particular, motivar, orientar, acompanhar e avaliar os estudantes, o que eu já estou fazendo através dos fóruns e das atividades que foram postadas na plataforma, avaliar-se continuamente como profissional
participante do coletivo de um projeto de ensino superior à distância. Deixo aqui claro para vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar o professor tutor, que é já o próximo profissional que a gente vai estudar. Mas antes de passar para ele, eu deixo bem claro também que se houver qualquer tipo de dificuldade, vocês podem inclusive me perguntar, mandar mensagem pela plataforma. Nós teremos um momento na última semana para discutir a disciplina, discutir o material, discutir toda a teoria que foi trabalhada. Como eu falei dos tutores, vamos lá. Quais são os tutores? Quem são os tutores? Qual é o papel, né, dos tutores? Nós temos duas possibilidades: os tutores presenciais e os tutores à distância. O corpo de tutores desempenha papel de fundamental importância no processo educacional de cursos superiores à distância e compõe quadro diferenciado no interior das instituições. O tutor deve ser compreendido como um dos sujeitos que participa ativamente da prática pedagógica. Sua atividade, na verdade, suas atividades desenvolvidas à distância e ou presencialmente, devem contribuir para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico. Prezados, dentro do curso de especialização em Educação Especial Inclusiva, a figura do tutor à distância, ela não existe. Vocês só terão o tutor presencial. Mas, professor, qual é a função, quais são as funções do tutor presencial? O tutor presencial, ele atende aos estudantes nos polos, em horários pré-estabelecidos. Este profissional deve conhecer o projeto pedagógico do curso, o material didático e o conteúdo específico dos conteúdos sob a sua responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades individuais e também atividades em grupo, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos específicos, bem como o uso das tecnologias disponíveis. Pode ser que algum de vocês não esteja habituado a utilizar a plataforma. E o tutor presencial é o profissional habilitado a tirar essas dúvidas sobre o acesso a essa plataforma, como responder a esses fóruns, essas atividades, por mais que eu esteja apresentando aqui a vocês. Participa de momentos presenciais obrigatórios, como a avaliação presencial, as aulas que são ministradas de maneira presencial, aulas práticas em laboratórios, estágios supervisionados quando se aplicam. O tutor presencial deve manter-se em permanente comunicação com os estudantes, tanto com os estudantes como com a equipe pedagógica do curso. E para efeito de informação, eu trago a vocês os tutores que integram o curso de especialização em Educação Especial e Inclusiva, os tutores presenciais. Em Castelo, nós temos o Bruno, em Cocal, o Silvio, em Barras, a Liliana, em Floriano, o Ianes, Pio Nono, José Anderson, Corrente, a Jéssica e Valença, a Irlândia. Esses são os tutores presenciais das disciplinas que serão ministradas e são a esses profissionais, competentes profissionais, que vocês devem recorrer na hora das dúvidas, que eles estarão preparados para sanar essas dúvidas que surjam nesse processo ensino-aprendizagem. Conhecendo a plataforma Moodle e as atividades, vejam só. Quando vocês forem acessar a plataforma, essa é a tela de acesso, em que você vai entrar com a identificação do usuário e a sua senha. Na hora que você fizer o login nessa plataforma, logo você vai ter acesso à disciplina que você está matriculado. Nesse caso, vai aparecer para vocês a disciplina Metodologia de Aprendizagem em EAD. Falando um pouco sobre as atividades que serão desenvolvidas e que estão sendo desenvolvidas, na verdade, você tem o Fórum de Atividades, que integra esse sistema de avaliações do curso. Professor, mas o que são os fóruns de atividades? Eu falo isso agora para a disciplina de metodologia, mas isso vai servir para todas as disciplinas que virão. Vocês estão apenas na primeira disciplina prática, né? Vocês passaram por uma ambientação e a disciplina de metodologia
de aprendizagem EAD é a primeira disciplina prática do curso. O Fórum de Discussão em EAD é o espaço proposto para a discussão coletiva em busca da definição de um conceito. Eu venho falando muito sobre isso desde a primeira aula. Não é necessário que o aluno responda e ache simplesmente que a resposta que foi colocada lá já o livrou, teoricamente, entre aspas, do processo de avaliação. Porque essa avaliação é contínua, essa avaliação é coletiva e ela precisa ser feita a todo momento. O professor, ele levanta um tema em formato de pergunta. E essa pergunta precisa ser respondida por todos os participantes do curso. Professor, e se eu colocar assim? Eu concordo com o aluno tal, eu concordo com a aluna Maria, ela tem razão. A minha resposta vai estar correta? Não vai. Por quê? Porque você não adicionou nada a esse conteúdo que foi colocado, apresentado. Você simplesmente deixou claro que concorda com o conceito que foi apresentado por um colega. E essa ideia de colocar eu concordo, ela não funciona no fórum e ela não vai funcionar na nossa disciplina, não vai funcionar no nosso curso. Assim como nas demais atividades, não é permitida a reprodução de textos de outros autores, a não ser quando ela serve para embasar a sua resposta e leve em consideração as devidas referências. Inclusive, nós vamos falar sobre isso, sobre plágio, né, na EAD, a cópia não autorizada de determinado material, tomando para si aquele argumento que é de outra pessoa. Então, se você quer embasar o seu argumento, aquela ideia que você está defendendo, com um argumento de outra pessoa, você deve fazer referência a essa pessoa. De acordo com Silva 2010, de acordo com Martins 2015, a educação à distância é um mecanismo utilizado para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então, você deve utilizar os argumentos deles para embasar a sua resposta e não o argumento deles servir como sua resposta. A tela que vocês encontrarão é exatamente assim. Vocês encontrarão os vídeos que são apresentados, o vídeo complementar, a primeira aula, a segunda, a terceira aula, sempre as propostas estarão lá. E vocês encontram aí a atividade da semana, que aí é a atividade de fórum. Quando vocês clicam nesse fórum, o que acontece? Pronto, ele já abre a pergunta. E essa pergunta, ela deve ser respondida da maneira como eu apresentei a vocês. Ela deve ser respondida com os argumentos de vocês. E prestem muita atenção à resposta que vocês irão colocar. Muita atenção. O aluno que acha que não vai ler o material e vai conseguir responder, ele está enganado, porque todo esse questionamento, não só da minha disciplina, mas de todos os outros professores, outras disciplinas que virão, esses questionamentos eles são embasados no próprio material que serve de referência para vocês. Então, por favor, eu peço encarecidamente, não façam isso. Não peguem e respondam ao fórum de qualquer maneira sem ler o material. Nós já falamos sobre o processo de flexibilidade e organização na EAD. É necessário organizar o tempo, ler naquele momento de descanso que vocês têm. E esse é o grande atrativo da educação à distância. Que vocês organizem o tempo de vocês para atingir esses objetivos. Então é necessário tomar muito cuidado. As atividades online. É uma atividade como outra qualquer, né? Geralmente são 10 questões que são apresentadas a vocês, como outra qualquer. A diferença é que ela vai estar na plataforma, apenas com a peculiaridade de ser apresentada em um ambiente virtual de aprendizagem. É proposta pelo professor e tem como objetivo ajudar na fixação dos conteúdos ministrados. Videoconferência é o momento que nós teremos para debater, para discutir, para tirar as dúvidas, para ministrar aulas que sejam necessárias para sanar as dúvidas, fazer revisões. Nesse tipo de aula, professor e alunos se reúnem via plataforma de videoconferências com o objetivo de sanar as dúvidas sobre o conteúdo ministrado. É uma atividade síncrona, ou seja, é uma atividade que vai acontecer ao vivo. Eu vou
vê-los, vocês irão ter acesso a mim. A gente vai se ver aqui pela tela do computador, eu vou poder conversar com vocês, vocês vão poder conversar comigo, vão poder tirar as dúvidas, a gente vai poder conversar de maneira mais produtiva, não apenas por esses vídeos que estão aqui sendo gravados. E geralmente esses encontros acontecem através do Google Meet, através de um link que é disponibilizado e será disponibilizado a cada um de vocês. E por fim, galera, para encerrar a aula de hoje, dessas atividades, conhecendo essa estrutura da educação à distância, os profissionais e as atividades que vocês precisam desenvolver, a avaliação presencial, que é uma avaliação quali-quantitativa que visa identificar o grau de conhecimento do educando na disciplina ministrada. Professor, por que é quali-quantitativa? É claro que ela vai ter uma nota, mas vai avaliar também o grau de qualidade no processo ensino-aprendizagem. Não é simplesmente colocar uma nota, atribuir uma nota. É levar em consideração todo o processo ensino-aprendizagem ao longo desse período. Prezados, pois ficam aqui as referências da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o sistema da UAB, né, o motivo, o objetivo principal da criação da Universidade Aberta do Brasil, os profissionais que integram a Universidade Aberta do Brasil e as avaliações que são utilizadas dentro do curso, as ferramentas que nós utilizamos dentro da plataforma Moodle do Instituto Federal. Até a próxima aula.